Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente, continuando, esse capítulo 5 de Efésios com vocês, transbordando um pouquinho daquilo que o Pai colocou no meu coração. Hoje estamos no episódio 21, 21 dias aprendendo sobre essa carta, de Paulo, quando ele estava na prisão. Estamos quase finalizando, o livro de Efésios e temos aprendido tanta sabedoria, desse homem e graças a Deus que a gente pode ainda trazer para os nossos dias hoje, colocar em prática. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 5 ainda, do versículo 15 até o 20. São 5 versículos e tão pequenininho. Eu sempre penso que não é de muito ler, Você não precisa ler o livro de Efésios todo num dia, mas você precisa comer aquele pedacinho de versículo que você, às vezes um versículo só, você vai ficar o dia inteirinho naquilo ali pensando e vai trazer tanta coisa para sua vida, tanto você vai conseguir colocar em tantos lugares, botar em prática tantas áreas da sua vida, que não é um capítulo todo, não é um livro todo, mas medite. Quando você for meditar na palavra, medite e peça para o Espírito Santo. Às vezes uma palavra vai saltar. Algumas já conhecem o meu testemunho, sobre as palavras que saltaram, e foi uma única palavra que saltou dos meus olhos, e aquele dia Deus falou muito ao meu coração. E até hoje, essas palavras saltam e Ele fala. Através disso a gente traz, para o nosso dia a dia. Esse versículo 15, Paulo colocando, ensinando eles a pôr em prática o que fazer, para não cair nas tentações, para não cair nos pecados. Como não cair? Paulo, ele mandava as instruções, ele enviava carta falando o que eles não deveriam fazer, os pecados que não deveriam cometer, não ser parecidos com os ímpios. E depois, eu acredito que, nos dias de hoje, se eu estivesse lendo uma carta, eu pensaria, mas como que eu não faço isso? Aí Paulo ainda, nessa carta, ele mandava, vou ensinar vocês então como não errar, A gente erra todos os dias, A gente é falho, ser humano, mas aqui na Bíblia existem várias instruções de como a gente proceder da maneira correta. Vamos lá então, a partir do versículo 15 do capítulo 5. Portanto, sejam cuidadosos, cuidado, olha ele já falando, no seu modo de proceder. Cuidado no modo de proceder. Não sejam insensatos. O que é insensato? O que é? Da onde vem essa palavra insensato? O dicionário diz que uma pessoa insensata é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa irresponsável. Ali no dicionário até tem doido. Então não seja doido, não seja insensato. Sejam sábios. Sabedoria, seja sábio. Provérbios 19:20 fala: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Olha isso. Quando você aceita conselhos e ouve instruções, aceita algumas instruções de alguém que está num caminho um pouco mais longo, já viveu, isso te dá sabedoria. Salmo 111 também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme o Senhor, o que é temer a Deus? Não é ter medo. O que é temer? É ouvir os mandamentos dele, Tem uma versão que eu gosto que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos os que o praticam.
os mandamentos dele, o que ele mandou a gente fazer. Quando a gente teme, a gente obedece, a gente não desobedece. Então, quando a gente teme ao Senhor, a gente é sábio. Depois diz assim, e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Cada oportunidade que você tiver, aproveite para fazer o bem. Aproveite ao máximo, porque os dias são maus. Uau! Os dias na época de Paulo já eram dias maus. E hoje a gente se encontra em dias maus. Então aproveite ao máximo cada oportunidade que possamos aproveitar para fazer o bem. 17. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Olha, como que a gente consegue descobrir? Como que a gente descobre e como que a gente faz o que o Senhor quer que a gente faça? Lendo a palavra, obedecendo a Ele, tendo os ouvidos sensíveis. A gente volta lá nos ouvidos, né? Destravar os nossos ouvidos, parar de ouvir as vozes do mundo, o que está todo mundo fazendo. Não, eu vou ouvir o que o Senhor quer que eu faça. 18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Uau! Quem que governa a tua vida? Quem é que está governando a minha vida, a tua vida? É o Espírito Santo? Ou a gente está deixando ser levados por muito vinho? Aqui, não sei se ele estava falando no literal, né, para o povo, porque tinha o hábito, né, de beber o vinho. Mas hoje, o que é a gente ficar nessa depravação, nesse caminho desorientado? Tá ouvindo vozes, tá sendo governado por pessoas que não temem ao Senhor, está nos agarrando a coisas, a pessoas, ao dia a dia. O que está acontecendo não é isso que nos governa. Quem tem que nos governar é o Espírito Santo. 19. Conversem entre si a respeito do Senhor. Olha que lindo isso, gente. Eu grifei com uma caneta mais forte, porque eu achei muito forte isso. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, quando você estiver numa rodinha, isso é muito prático. Tudo que Paulo está falando aqui é o que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, sabe? A gente está entre amigos, não ficar falando do mundo, da notícia, sabe? Não que seja errado a gente comentar, não, mas que o nosso coração esteja ligado à voz do Pai. Ai, Deus, e que a gente consiga, entre umas e outras, estar conversando a respeito do Senhor, citando salmos. Sabe, aqui em casa, na pandemia, eu li um livro, e esse livro me dava algumas instruções. E uma das instruções que ele deu foi pegar aqueles post-it e escrever alguns salmos, alguns textos bíblicos e colocar entre a casa toda. Então hoje eu enchi de post-it pela minha casa com vários textos bíblicos e aonde ele estava escrito. E isso faz com que a gente memorize palavras bíblicas para que no dia mal, no dia da tristeza, no dia da angústia, tu tá ali. Eu tenho um bem perto da onde eu lavo a louça, eu faço café. Então todos os dias ao acordar e botar ferver água, eu tenho aquele texto escrito: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aí quando eu tô passando no meu corredor, eu deixei na porta, lá em cima assim da porta também. Olha, né? E os meus olhos estão voltados para o alto. Olharei para o alto, que é de onde vem meu socorro. Da onde que vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então,
Se você não tem muito conhecimento da Bíblia, mas eu não conheço muito a Bíblia, eu não sei o que falar, porque primeiro, mergulhe nas palavras, mergulhe nessas escrituras. Se você tem dificuldade de memorizar, escreva, encha a sua casa de post-it, né? Talvez não seja essa forma que vai dar certo para você, para mim deu muito certo, para mim faz muito sentido, foi muito bom. Às vezes o meu filho tá em casa, ele passa por um post-it desse, ele lê, e algumas pessoas já vieram aqui em casa, perguntam, né, o porquê, e foi muito bom para mim. Eu tenho dificuldade de memorizar as coisas, então isso foi muito bom. Mas não esqueça, quando estiverem entre amigas, quando estiverem em mais pessoas, sempre conversem a respeito do Senhor. Cantem cânticos a Ele. E olha o 20. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeça, seja grato. Não importa o momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, não importa. Temos que ser gratos. O nosso coração precisa ser grato ao Pai por tudo que Ele faz. Porque não é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. É sobre o que Ele é. E o que Ele já fez. Deu seu Filho para morrer por nós. E não tem nada que pague. Nem nada paga isso que Ele fez por nós. Então que sejamos gratas todos os dias por tudo que Ele faz. Deus abençoe seu dia.